Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Deixando de lado o profeta Jeremias em páginas escolhidas, nós hoje com a liturgia apresentamos o profeta Ezequiel. O livro de Ezequiel se abre com uma nota misteriosa, no 30º ano. Mas 30º ano de quem? Ou 30º ano do quê? Alguns exegetas imaginam que fosse o 30º ano da vida de Ezequiel. Outros preferem pensar no 30º ano a partir do início do reinado de Josias. Tudo isto é absoluta especulação. Fato é, e aqui estamos num terreno mais sólido, que Ezequiel era um sacerdote que deve ter sido deportado por Nabucodonosor quando levou para a Babilônia a nata da cidade de Jerusalém, na primeira deportação de judeus, em 598 a.C. Ezequiel foi um profeta do exílio. Ezequiel profetizou longe de Jerusalém. Ezequiel profetizou a 1.500 quilômetros de Jerusalém. Ezequiel profetizou em Babilônia. E foi profeta não apenas para o grupo que para lá se dirigiu com ele, mas também para os que ainda permaneciam na Judéia, com a monarquia e o templo, até a segunda grande deportação de judeus em 587 e a destruição de Jerusalém e do seu templo. Ezequiel, num primeiro momento, foi profeta de desventura, profeta de castigos. E as páginas de Ezequiel são de uma crueldade impressionante. Depois, parece que com o tempo o profeta se modificou. Bem, alguns poderiam dizer, após a tempestade, e aqui me refiro às duas grandes deportações de judeus feitas por Nabucodonosor, após a tempestade, a bonança. O texto que hoje se lê, do capítulo 1, é um texto dificílimo, porque está muito sobrecarregado. O texto de base é relativamente fácil, mas mãos sacerdotais se misturaram aqui pelo meio e edificaram coisas novas, mexendo e transformando o capítulo 1 num capítulo quase inelegível ou incompreensível. Seria o caso de afastar todo esse trabalho, todas essas superposições e ficarmos com o texto fresco e o texto primitivo saído das mãos do profeta. Ele é bem mais compreensível. No entanto, para nós não é o que se deve fazer numa pregação. O leitor percebe que a glória de Deus deixa o templo de Jerusalém e vai para a Babilônia. Deus muda de domicílio. O templo de Jerusalém fica à mercê da própria história, porque Deus já se havia transformado num estrangeiro em sua própria terra e vai morar ou habitar junto com os primeiros exilados. E serão estes exilados, depois que totalmente refundidos e reformulados, os que lançarão as bases do futuro judaísmo, do judaísmo do segundo templo e do judaísmo
dos tempos de Jesus.